pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos sobre a cultura britânica. A gente tinha parado aqui na parte do idioma, inclusive pedi para vocês produzirem um texto na aula passada. Bom, então vamos continuar aqui. British Culture and Society. Então vai falar do que agora? Da cultura e sociedade. Aí ele tem o tópico e tem os subtópicos, né? Ele coloca a religião, as crenças e religiões, as celebrações, né? Que nos Estados Unidos chamariam de holidays, aqui ele chama de celebrações ou grandes celebrações ou celebrações seculares, que são aquelas mais tradicionais, digamos assim, né? Que são comemoradas há mais tempo. Family, social stratification, que é o extrato social. Gender roles, aqui ele vai falar de gênero. Socialização, economia. Aí você vê que não está só, porque ele engloba tudo, né, dentro da cultura. Então esse título aqui ele é amplo demais, né? Então na verdade nós vamos entrar aqui nas crenças e religião, certo? Então vamos lá. The official state sanctioned religion, state sanctioned é uma palavra só. Isso aqui, como eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, é como se fosse um neologismo, né? Ele pega duas palavras e transforma numa só, para dar a ideia do que ele quer dizer, né? E o que ele quer falar? Isso aqui ele está atribuindo uma característica à religião no Reino Unido, né? Qual característica é essa? State sanctioned. O que quer dizer isso? Sanctioned, pessoal, a gente pode dizer que é um cognato, porque é a sancionada, né? Aquela que o Estado sanciona, né? Vamos dar uma olhada aqui no tradutor. Ó, sanctioned. Sancionado, tá vendo? Ele não coloca mais aqui, deixa eu ver se ele coloca. Sanção, né? O enactment, assent, tem outras palavras, approval, né? Ou seja, ela é aprovada pelo Estado, ela é concedida, né? Ela tem o consentimento do Estado, aprovada, de novo aqui, né? Ratificada, né? Não sei se vocês sabem a palavra que eu vejo muitas vezes a pessoa usa errado, né? Que é o ratificar e o retificar. O retificar é corrigir e o ratificar é enfatizar, né? Então são palavras que se você trocar vai dar tudo errado, né? Porque você pode estar tentando corrigir o que você acabou de dizer e aí você fala que ratifica. Aí você não está, aí se você fala que está ratificando, você não está corrigindo, você está enfatizando, você está reforçando o que você disse, né? Então, se você usar essa palavra ratificar e retificar errado, você ferra com a ideia do que você está querendo dizer totalmente, né? Essa aqui não tem como. E aí eu uso uma diquinha que eu uso para lembrar que do retificar é que você, não sei se vocês já viram em porta de mecânica que tem escrito assim, ó, retífica de motores, por exemplo. O que é essa retífica? É o conserto de motores, tá? Então eu uso retificar para poder lembrar que retificar é consertar e ratificar é sancionar, por exemplo, enfatizar, reforçar, tá? Enfim, então a gente já viu o que é a sanção aqui do que ele está dizendo aqui, né? Então é uma religião, a religião, para vocês verem também a estrutura, né? Então, ó, a religião oficial no Reino Unido. Não, desculpa. Isso, é porque fica confuso, né? Por causa da ordem que está bem complexa.
Porque assim, ó, esse state sanctioned, ela é sancionada pelo Estado. Então, a religião sancionada pelo Estado, oficial no Reino Unido. Então, ela tem duas características, né? Ela tem duas qualidades, dois adjetivos. Como é que eu sei que são dois? Porque esse aqui é um só, né? Que eu, como eu já disse, e eles vêm antes da palavra, tá vendo? Do que elas qualificam. Então, essa religião ela é oficial e ela é sancionada pelo Estado. E ela ainda tem um lugar que ela está sendo praticada, que é no Reino Unido. Aí qual que é essa religião? Is the Church of England, which is of the Christian Protestant faith. Então, é a Igreja da Inglaterra, que é da fé cristã protestante. Tá? É a religião deles lá. E aí tem história, né? Eles eram um país católico e tal, aí eles têm essa revolta lá e ficam protestantes. Quem tiver interesse em procurar na história, tem eventos, tem guerras, né, lá em torno disso aqui, inclusive. Entre as rainhas, né? Também, enfim. However, there has been a huge decline in the role of the church in Britain since the middle of the last century, with less than half the population attending church services or believing in God. Então o que está acontecendo? Entretanto, there has been a huge decline. Tem havido, está havendo, tá? Qualquer um desses funciona. O que? Um declínio enorme, um declínio gigantesco, tá? Huge, gigantesco, enorme. Colossal não, porque aí já é cognato, seria colossal mesmo, colossal decline. Então, enorme, muito grande. No papel, tá, pessoal? Esse role aqui, você pode, por exemplo, você pode ver isso aqui em filmes, né? Dentro não só em filmes, né? Mas dentro do meio dramático, né? Do teatro, do cinema, o ator ele vai ter uma role, ou seja, ele tem um papel. Mas essa role também, por exemplo, um governante ele tem uma role lá dentro do seu país, ou seja, ele tem uma função que a gente também pode dar sinônimo de papel, né? Ele tem o papel de liderar a nação, ele tem o papel de cuidar das questões relacionadas à saúde, enfim. Role quer dizer isso, é papel, função, alguma coisa assim. Você vê que dentro de várias esferas diferentes, né? O drama, a política, enfim, tem outras também, né? Dentro da empresa você tem uma role, né? Você tem uma função lá dentro. Continuando. Então, houve um grande declínio na função da igreja na Bretanha desde o meio do século passado, com menos da metade da população participando, frequentando, atendendo serviços da igreja, né? Estou pensando aqui qual o adjetivo, né? Para dar igreja, agora me fugiu, mas funciona, né? Serviços da igreja ou acreditando em Deus. Estima-se, então, lembra que a gente fez o it? Talvez alguns não vão lembrar, que eu acho que foi no inglês intermediário, do it, né? O it ele tem a função neutra, né? Que a gente no português a gente não conhece esse gênero neutro, a gente tem masculino e feminino. Por isso que muitas das vezes a gente tem dificuldade com o it. E aqui o it ele tem essa função de ser neutro, né? Mas como a gente não tem ele, aí a gente traduz de outra forma, né? A gente tem que usar o recurso nosso do português para traduzir. Então a gente não usa isso é estimado, que seria uma tradução. A gente faz o que? Estima-se que
1/3 da população não tem conexão religiosa. 30% of the UK population affiliates to the official Church of England, while 10% identify with the Roman Catholic religion. Those who affiliate to the Christian religion outside of Protestantism and Catholicism accept other Protestant denominations, Presbyterian, Baptist and Methodist. Então, essa parte eu já li, né? 30% da população do Reino Unido se afilia, se identifica como, pertence, tá, à oficial, né, a igreja oficial da Inglaterra. Enquanto 10% se identificam como, ou se identificam com, né, a religião católica romana, né, católico-romana. E aqueles que se afiliam à religião cristã, fora do protestantismo e do catolicismo, aceitam outras denominações protestantes, né? Que aqui realmente a gente já está falando um pouco mais a fundo de religião, né? Que é a presbiteriana, a batista e a metodista. Que tem esse espaço lá no Reino Unido, né? Ao contrário daqui do Brasil, por exemplo, que a gente tem meio que eu vou usar a palavra disputa, mas eu não sei se realmente a gente pode usar essa palavra, né? Maior entre a igreja católica e a que é protestante também, que a gente chama de evangélica, né? Por que é protestante, pessoal? Essas religiões? Porque elas fogem de algumas bases do catolicismo, porque o catolicismo ele não é a primeira, né? A primeira do cristianismo, obviamente, é o cristianismo. Então, dentro do cristianismo surgiu o catolicismo, principalmente lá na Idade Média, até antes, né, na verdade. Que aí tem a Bíblia e tal, eles seguem algumas coisas lá. O protestantismo, ele contesta grande parte de algumas práticas católicas. Inclusive a protestante aqui mesmo, essa protestante aqui eu não tenho certeza, mas a evangélica aqui no Brasil, que ela veio dos Estados Unidos, né, ela é importada de lá, eles não veneram aquelas imagens, né? Que tem muito, por exemplo, se você for na igreja católica, você vai ver aquelas imagens de santo, aquelas coisas. Coisa que eles não têm, né? Então são diferenças, né? Não estou criticando nenhuma nem a outra, só apontando diferenças entre uma e a outra, para deixar a aula um pouquinho mais rica, né? Enfim. Whilst Christianity, enrolei aqui, né? Christianity is the dominant religion in the UK, minority religions include Islam, Hinduism, Sikhism, não sei essa palavra, Judaism and Buddhism. Esse aqui, pessoal, é while, tá? É o mesmo while do inglês estadunidense, tá? É o enquanto. Então a gente tem while, que é o enquanto, tá? E a gente pode ter ele também, whilst. O que é isso aqui, pessoal? O que vocês acham que a gente viu na outra aula? Eu não lembro se tinha essa aqui lá na lista, mas essa é uma das que poderia estar na lista. Que é o que, gente? Eles usam essa forma aqui mais no inglês britânico, tá? E while, esse aqui, mais no inglês lá dos Estados Unidos, né? Estadunidense. Então, enquanto o cristianismo, a cristandade, o cristianismo, enquanto o cristianismo é a religião dominante no Reino Unido, né? Lembrando que todas essas aqui são cristãs, né? Só que aí você tem católica, protestante, né? Que elas se diferenciam em outras questões, mas o que eles têm em comum é que elas são todas cristãs, ou seja, elas acreditam que há 2000 anos atrás, né? Mais de 2000 anos, Jesus Cristo
veio como filho de Deus, né? Enfim, aquela história que vocês sabem. Isso é ser cristão. Aí o que vem depois disso é que vai determinar mais profundamente a sua religião, se é católico, né? Se é evangélico, enfim. Então, o cristianismo de fato é a religião dominante no Reino Unido. E algumas religiões minoritárias, né, pequenas, com pouca representação, incluem islamismo, hinduísmo, essa que eu não conheço, judaísmo e budismo. Aí aqui vamos ver os feriados, né? Que ele não chama de feriado, ele chama de celebration, ele não fala holiday, ele fala celebration. Major celebrations in the UK calendar include Christmas Day, óbvio, Boxing Day, que é logo depois do Natal, New Year's Day, óbvio, não preciso explicar também, né? Good Friday, Easter Sunday, esse é o de Páscoa, é o domingo de Páscoa, esse Good Friday aqui eu não sei. The Queen's Birthday, também não preciso explicar. On the second Saturday in June. Olha pra você ver, que é interessante a cultura, pessoal. Esses aqui, ó, ele nem precisava ter explicado, mas ele tomou o cuidado de colocar em parênteses, né? Esses aqui ele nem tentou explicar, e o aniversário da rainha, ele tomou cuidado de explicar, né? Que é o segundo sábado de junho. Lógico, ela não deve fazer aniversário no segundo sábado, né? Ela deve fazer aniversário num dia específico. Deve não, né? Com certeza. Mas é comemorado nesse dia, tá? Segundo sábado de junho. Other celebrations are known as bank holidays. Acho que eu não traduzi aqui, né? Não precisa, né, pessoal? Acho que tá bem tranquilo. Other celebrations are known as bank holidays. Então, outras celebrações são conhecidas como bank holidays, que seria uma tradução de feriados de banco, né? Fica estranha essa tradução, né? Mas é o nome que eles dão para elas, certo? May Day, celebrated on 1st May, que é o nosso dia do trabalho aqui, é o mesmo dia, mas não é o mesmo feriado. The Spring Bank Holiday, on the last weekend of May, and the Summer Bank Holiday on the last weekend of August. Então, ó, é o May Day aqui, que é o 1º de maio, o Spring Bank, que seria alguma coisa o feriado de primavera, alguma coisa assim, que é no último feriado, no último final de semana de maio, e o de verão, o feriado de verão, no último fim de semana de agosto. Bank holidays take place at the weekend, with most other business and institutions closed on the following Monday. Então, ó, que interessante. Esses feriados de bank holidays, eles ocorrem, né, nos fins de semana, você pode reparar, né? Com a maioria dos outros negócios, né, outros comércios, digamos assim, e instituições fechadas no dia seguinte, né, na segunda-feira seguinte daquele feriado em questão. Vamos ver aqui o da família. The family. Until the middle of the 20th century, marriage was the standard for British families, which comprised two parents with the father and the head of the household. However, in the last few decades, there has been a rise in single-parent families, and many more couples are choosing to cohabit rather than to marry. Half a century ago, living together would have been socially unacceptable and was known as living in sin. Então esse aqui é um dos motivos, né, que levou inclusive ao protestantismo ganhar mais força lá na Inglaterra, que era uma questão também do divórcio, lá tem na história, né? Mas vamos traduzir aqui então. Até o meio do século XX, o casamento era o padrão para as famílias britânicas, que eram compostas, tá? Which comprise, que eram compostas de dois pais, né? Você repare que não são dois pais
necessariamente do século masculino, né? Como eu já expliquei sobre essa palavrinha, parents, ela se refere a pais, aquele que tem filho. Então pode ser tanto homem quanto mulher. Então, two parents, aí você pode imaginar o que você quiser, tá? Mas aí aqui ele vai dar uma esclarecida, né? With the father as the head of the household. Então, com o pai como o chefe de família. Aí esse household aqui traduz para essa família, mas chefe de família no sentido então que essa família não é a mesma família family, né? Family, então eu estou me referindo às pessoas que compõem aquela família. Household, eu estou me referindo à estrutura familiar que envolve a casa, né? O trabalho e a escola, enfim, tudo isso que forma, né? Que faz um pai ou uma mãe ser responsável por alguém, né? Enfim, e constituir família. Esse household aqui traduz para família porque é o que a gente usa no Brasil, tá, pessoal? Então, isso aí na época, né? E não sou eu que estou dizendo, certo? Então, o pai como chefe de família. Entretanto, nas últimas décadas, né? The last few decades, esse few que é pouco, né? Nas últimas poucas décadas, fica estranho a gente falar isso em português. Então, eu simplesmente falaria nas últimas décadas, ou nas décadas recentes, né? Enfim. There has been a rise, né? Então houve uma ascensão, né? Houve uma aparição, um aparecimento de aí você vê que aqui é in, né? O in é dentro, mas aqui a gente traduz para de. Por quê? Por causa do verbo, tá, pessoal? Esse there has been a rise in, esse verbo aqui em inglês ele pede o in, né? Então houve uma ascensão em que, tá? Então eu poderia falar isso em português. Houve uma ascensão em, aí você vai ver que não dá, ó. Até dá, né? Em famílias com pais solteiros, alguma coisa assim, né? Não sei o termo, tem um termo aí, né? Eu não estou familiarizado com o termo. Não gosta que usa mãe solteira, pai solteiro, né? Me corrija aí depois. Então, houve uma ascensão em famílias com pais solteiros, alguma coisa assim. Ou também de, né? Funciona em português também. E muitos outros, muito mais casais estão escolhendo coabitar ao invés de casar. Então, ele usa esse verbo cohabit, que traduz para coabitar. Você poderia pôr, professor, eu queria pôr só que eles estão escolhendo morar juntos. Dá certo? Dá certo. Tá? Dá certo. Que é o coabitar, né? É o verbo para morar juntos, é coabitar. Você habita, então quando você habita com outra pessoa, você está coabitando. Então, isso inclusive é interessante, pessoal, só abrindo um parênteses, que eu li uma matéria recentemente sobre o domínio do idioma, né? Não de outro idioma, do seu mesmo, do materno. E como, aí isso o estudo dizia, né? Não sei o que estou dizendo. Como as crianças têm lido menos, né? Então elas têm faltado mais aula, está tendo muita evasão escolar e tal. Elas estão aprendendo menos palavras. Então, por exemplo, ao invés de falar coabitar, ela fala morar junto. Então, e isso está levando ao emburrecimento da população. Porque, inclusive, faz sentido com outro estudo que eu já li e, inclusive, já falei para vocês nas aulas sobre a questão do vocabulário. Então, um adolescente, aí nos seus 15 anos, ele vai ter o domínio de 500 palavras, 600, 400, né? Varia muito. Ele vai ter o domínio desse tanto de palavras diferentes. Enquanto que um doutor, um pós-doutor, que já estudou a vida inteira, ele tem o domínio de 8.000 palavras. E por que eu gosto dessa informação? Porque
o nosso aprendizado, a nossa capacidade de aprender, ela está diretamente relacionada ao vocabulário que a gente domina. Então, quanto mais amplo o vocabulário que eu domino, maior a minha habilidade de aprendizado. Não é o único fator que influencia, mas é um fator que influencia, com certeza. E tem tudo a ver com esse estudo, né, que eu acabei de citar, sobre o domínio das palavras. E é o que é outra vantagem de se aprender um idioma estrangeiro, né? Porque, querendo ou não, você está aumentando o seu vocabulário. Tá, você pode estar aumentando o seu vocabulário para coisas que você já tinha a palavra, né? Então, livro, agora eu conheço que chama livro e chama book. Então, talvez você pode achar que é redundante, né? Mas não é, tá? Acaba ajudando também nesse desenvolvimento aí do conhecimento, da capacidade de aprendizado, habilidades cognitivas, como eu já citei na aula inicial, né? Enfim, só então fechando o parênteses aí, ao invés de se casarem metade, né, half a century ago, então meio século atrás, ou 50 anos atrás, alguma coisa assim, viver juntos teria sido socialmente inaceitável e era conhecido como viver em pecado, né? Claro, os costumes eram diferentes e tal, né? A questão do casamento gay também, na época não existia, hoje existe. Inclusive, eu acho que eu não devia abrir outro parênteses não, mas vou. Nessa questão aqui, pessoal, os britânicos, eles estão escolhendo procriar menos, né? Então, eu não lembro o valor certinho, mas é menor que um lá. Tem menos de um filho por família. Como é que é isso, professor? É a matemática, né, gente? É a estatística. Então, tem família que não tem filho nenhum e as que tem só tem um. Isso leva a uma pirâmide reversa, né? Que eles chamam. Ao invés da população aumentar, ela vai diminuir. Porque você está procriando menos. Apesar que eles têm uma expectativa de vida interessante, essa expectativa não é suficiente para cobrir o tanto de neném que nasce, né? Ou melhor, ela é suficiente para cobrir o tanto de neném que nasce, ou seja, mais morre do que nasce. Por que morre muito? Não, porque está nascendo pouco, tá? Enquanto que imigrantes que vão para lá, brasileiros, né, mexicanos, enfim, tem muito também da parte do Oriente Médio, que tem muito imigrante que vai para a Europa, eles têm 5 filhos. Então olha para você ver essa matemática aí, o que vai acontecer. E já está tendo resultados disso, né? Já dá para ver. E eu estou criticando isso? Não, só estou contando para vocês, né? Só informação. Fecha parênteses. Divorce at one time was also unthinkable, but in the last few decades it has become more acceptable. O divórcio também realmente era impensável, mas se tornou mais aceitável. Que tem a ver com aquela questão da religião, lá deles terem se tornado um país protestante, tá? Tem a ver com isso aqui. Acho que um dos príncipes queria divorciar, é um negócio assim, é bem interessante. Quando a pessoa que tem poder, ela como fala, ela começa a exercer a sua influência, ela consegue mudar as coisas. Marriage too is changing, with same-sex couples now permitted to marry in law or enter into civil partnerships. Although in the last few decades there has been some reported instability in family life regarding single motherhood and marital breakdown, family relationships continue to be close, with 2/3 of the population living in close proximity to immediate family and extended family. Esse trecho aqui é bem interessante. Eu acho que eu vou pôr isso para vocês. Vou deixar ele para vocês traduzirem essa parte aqui, ó, tá? Porque aqui essa parte é bem complexa, viu? Tem umas partes aqui de que o substantivo tem muitas qualidades, né? E vai ser bom exercício. Vai ser a tarefa de hoje, tá? Mas eu todo jeito vou terminar de ler. There remains a commitment for younger family to take care of elderly relatives,
Mobility in the workforce has changed in the last decade, so that many younger people live some distance from close family, but kinship relationships continue to be close with regular communication and family reunions. Então eu vou deixar facinha a tarefa de hoje, facinha entre aspas. Vou deixar isso aqui para vocês traduzirem. E aí a dica da tradução, pessoal. Primeira coisa que vocês vão fazer, não, ou melhor, que vocês não vão fazer, não entra no Google Tradutor e não pega o dicionário. Ou melhor, já pega, né? E já deixa o tradutor pronto. Mas o que eu quero dizer? Evite de usar. Então começa lendo aqui, ó, e tenta ir o mais longe que você conseguir sem auxílio do dicionário. O que significa ir o mais longe que você conseguir? Então você está traduzindo aqui, né? Tananã, tal. Aí você chegou aqui nessa palavra que você não sabe o que é. Você não sabe a tradução. Ela vai atrapalhar você continuar traduzindo? Não, não vai atrapalhar. Então você continua, pula ela, deixa o espaço lá e vai continuando a sua tradução. Entendeu? Chegou aqui, family todo mundo sabe, né? Chegou regarding, não sei o que significa isso. Atrapalhou a tradução e realmente agora ficou sem sentido. Não dá para eu, não é nem que ficou sem sentido, mas não dá para eu continuar traduzindo, porque para essa palavra que aparecer a tradução dela, eu preciso da anterior que eu não sei. Aí tudo bem, você vai parar e vai entrar no tradutor. Mas eu acredito que não vai ser o caso, tá? Você consegue traduzir tudo. Lógico, aí eu não conheço algumas palavras, algumas partes, aí você pula. Mas o que? Vai até o final. Tente traduzir tudo. Porque o que acontece também? Pode ser que uma palavra que você não conhece, você consegue pegar o significado dela pelo o que você traduziu na frente. Você consegue deduzir o contexto. Deduzir a palavra. Sem necessariamente recorrer ao dicionário. Entenderam a ideia da coisa? Da tradução? E eu tenho certeza que aí vocês vão ter um proveito muito grande nesse sentido. Se fizer dessa forma. Agora, se você for lá no tradutor, né, Ctrl C. Eu acho bom que eu ensino vocês a fazer o trem errado, né? Colocar aqui, aí você vem cá, Ctrl C. Aí vem aqui na tarefa, tava até olhando a tarefa de vocês. Responder, né? E coloca aqui, aí não vai ser legal. Tá? Porque não vai ter aprendizado. Certo, pessoal? Então, espero que vocês se esforcem nesse sentido. Ok? Por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.